Direito e Literatura está de volta e aqui no estúdio da TV Unicinos e para a Rede Nacional com a TV Justiça, o debate é com Denis Rosenfield. Denis é um homem como já mostramos, com uma formação filosófica e com uma grande inserção naquilo que se chama no cotidiano das práticas políticas institucionais de uma sociedade complexa como o Brasil. Mas, Denis, nós falávamos no final do bloco anterior sobre o Wiesel e sobre o problema, a importância da literatura para dizer coisas em determinados momentos, e a história está cheia de exemplos nesse sentido. Quem melhor explica, por exemplo, o que Shakespeare, em algumas coisas, que se adianta, porque às vezes a filosofia ela perde porque a literatura chega antes, não é verdade? Sim, sim. Antes de Hobbes, o Shakespeare, o Mercador de Veneza, 30 anos antes, fala do papel da interdição da lei, da segurança jurídica, antes de Hobbes, né? Veja como isso é, né? No exemplo do autor canadense que você trazia. O Fackenheim. Isso. Mas deixa eu pegar um exemplo do Fackenheim, Sim. que eu gosto particularmente do Fackenheim, em relação a Hannah Arendt. Porque um é muito conhecido e o outro não é conhecido. Por que ele é particularmente importante? Porque ele tem uma formação teológica e religiosa muito melhor do que a da Hannah Arendt. E a filosófica é equivalente. Ele não perde no filosófico e tem essa vantagem. Por quê? Porque um problema como o do Holocausto, e eu te diria outros problemas da sociedade contemporânea, são problemas que têm como pano de fundo a religião, tem problema a teologia. Nós não podemos esquecer, quer dizer, nós somos frutos de quê? Atenas e Jerusalém. Pronto. Esse é o ponto. E nós queremos pensar só em termos de Atenas, entende? Quando nós pensamos só em termos de Atenas, ou seja, os gregos, a descoberta da filosofia, nós esquecemos que todas as questões do ser, da existência, são questões que vêm do Antigo Testamento. Dito Antigo Testamento na perspectiva católica, né? Claro. Ou se, na perspectiva cristã. Na judaica não tem novo e velho. Então, mas não o que nos interessa aqui é a distinção teológica precisa. O que é fundamental é que nós temos uma civilização que está organizada pela ideia de Deus também. As pessoas creiam ou não em Deus. É irrelevante. Faz parte do imaginário. Faz parte do imaginário, mas não a palavra a Deus. Pega a questão da filosofia. De onde vem a ideia do ser supremo? Claro, exatamente. Onde vem a ideia de uma realidade espiritual ou conceitual que não é material? Claro. O Ens Creatum, por exemplo, na metafísica clássica. Mas, quer dizer, isso vem do discurso de Moisés, no Êxodo. Claro. Hã? Quando Moisés pergunta a Deus, e se me perguntarem em nome de quem eu falo, ele responde, eu serei o que serei? Na tradução católica do latim, eu sou eu sou o que sou. O que coloca? Coloca a questão do ser, a questão da existência, a questão do ser supremo. Claro. E é isso que veio fazer parte. Isso depois é reconhecido por todos os filósofos, de Descartes, a Santo Tomás, a Maimônides, a Spinoza. Quer dizer, é isso. Agora, pela ação, nós evacuamos no século XX esse problema. Então, eu estou trazendo essa questão porque eu quero te dar um exemplo do livro do Wiesel, que coloca um problema que eu achei absolutamente fundamental. E eu gosto muito de teologia também, certo? Tanto com teologia judaica quanto teologia católica. E tem a seguinte cena no livro. Está em Auschwitz e 3 pessoas são condenadas à forca. E os SS estão em torno, controlando aquela multidão que está, ao mesmo tempo, amedrontada e temerosa. E, de repente, 2 adultos são enforcados e tem uma criança que é enforcada, um gurizote. E esse gurizote, ao ser enforcado, cai o seu corpo, ele é leve, é uma criança, e ele não morre imediatamente, e ele fica meia hora com a língua de fora e os olhos esbugalhados, estrebuchando. Não está morto. E os SS obrigam os judeus
a olharem essa criança um por um. Uau. E tem alguém que está atrás do Wiesel, que ele presenciou, ele Sim, relata. o lance é do esse. livro é que o Wiesel estava lá. O Wiesel estava lá. Isso. Ele é o cara que Isso. relata a experiência É. e alguém atrás dele faz a seguinte pergunta para ele: onde está Deus? Uau. E ele responde: ali. Nessa criança enforcada. Uau. Então, isso tem uma significação filosófica, teológica enorme. Eu estava lendo o livro e, ao mesmo tempo, quando estava lendo o livro, eu estava fazendo as anotações e me ocorreu a seguinte figura. Onde está Deus? Ali é um Deus enforcado. Pois é. Não é o Deus abscônditos dos jansenistas católicos do início do século XVI, que são notáveis, aliás, mas é a noção do Deus abscônditos, que é a noção judaica também. É o Deus que se esconde. É o Deus que aparece, por exemplo, no livro do Buber, que chama A Eclipse de Deus. É o mesmo problema. Deus se eclipsa. Mas como é que Deus pode se eclipsar? Como é que Deus pode se esconder? Isso. Como é que ele pode estar, em alguma maneira, não presente naquela criança de pendurada? Então, isso tem uma reflexão filosófica, porque tu não podes mais recorrer ao conceito de um Deus abscônditos, como se a história não tivesse posto em cena um outro tipo de fenômeno, entre aspas. O Hegel diria uma Erscheinung, o Heidegger diria uma Erscheinung, um aparecimento, algo que surge, e esse algo que surge mostra uma novidade teológica e filosófica, como se a história irrompesse no pensamento por intermédio desse texto literário, rompendo as barreiras da filosofia e rompendo as barreiras da teologia. É ruptura, como você disse. É ruptural. E o próprio Wiesel, assim, eu saí de lá, eu sobrevivi, graças a Deus? Não, porque pode ser graças a Deus, porque que ele não salvou os outros. Não é nesse sentido que é Deus, né? Porque poderia ter, porque só ele, né? Ele e poucos, e não os outros. Não, mas vê o caso do Wiesel em particular. Quando ele chega no campo de concentração, com o pai dele, com a mãe dele, com as irmãs dele, e uma menina de 7 anos, que era irmã dele, de Cipora, a mãe e a filha e as filhas vão logo para os crematórios. Elas se tornam fumaça rapidamente. Ele e o pai ficam. O pai morre alguns meses antes da guerra. Então ele é um rapazote, tem 13 anos. Ele entra com 13 e sai com 15. E a frase é aquela do Papa? Ele sobrevive, entende? Então, nessa sobrevivência, ele fica se perguntando: o que é Deus? Onde está Deus? Como é que eu vou... sei lá, tem uma cena belíssima no livro, como é que nós vamos rezar Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico? O que é novo? Eu me lembro dessa parte. É belíssima isso, entende? E a frase do Papa, e a pergunta do Papa, o ex-Papa, o Ratzinger. É o único Papa vivo que não é Papa, o Ratzinger. Ele disse, ele chegou em Auschwitz e fez a pergunta, né? Onde estava Deus? O Ratzinger, eu vou te dizer assim, deixa eu dar E uma aí, ideia... porque o Wiesel, alguém pergunta atrás dele onde está Deus, e, bom, provavelmente o Papa tenha lido o Wiesel. Ele provavelmente leu o Wiesel. E se colocou. O Ratzinger, eu te diria o seguinte... Que é um intelectual, enfim. Né? Não, eu acho que ele é um altíssimo intelectual. Altíssimo intelectual. Tá? Né? Eu digo que eu acho que o cardeal Ratzinger, o Papa Bento XVI, está no nível dos grandes teólogos da Igreja Católica. E dos filósofos. O Habermas faz ótimos debates com ele. Eu acho que ele está no nível de Santo Agostinho. Isso. E eu acho que eu não exagero. Recentemente, numa reunião na Cúria com o arcebispo de Porto Alegre, eu fiz essa afirmação em relação ao Papa Bento XVI, conhecido também como o cardeal Ratzinger. Claro. E ele disse o seguinte: ele está no nível dos pais da Igreja, Dom Jaime Spengler. Claro. E nós estávamos plenamente de acordo. Então, esse é um homem, o Bento XVI, que sabe fazer a pergunta. Claro. Ele tem a formação filosófica, ele tem a formação teológica. E é tão teológica. contundente a pergunta
que não precisa responder. E não tem... Então você tem aquela... Tudo bem, Guilherme, não responde. Mas a pergunta, ela interpela de tal maneira... Sim, ela é uma bomba. Ela é uma bomba, uma pergunta bomba. Ela interpela a Deus, ela interpela aquilo que nós consideramos como homem, como condição humana. Ou seja, esses nazistas eram também bípedes falantes, vamos dizer dessa maneira. O que nos aproxima deles? É. O que nos afasta deles? Qual é o denominador comum? Então nós entramos nessa questão. Qual é a condição humana diante daquilo que tu colocas muito bem? É uma pergunta bomba. E a pergunta bomba, ela nos questiona o modo de pensar, o modo de viver e aquilo que tu colocavas muito bem no início. Como dizer não a isso? É. Isso. Agora, como tu diz não? Tu diz não simplesmente pelo aparato do direito, com cláusulas pétreas? A Constituição de Weimar era uma Constituição muito bem escrita. E Hitler, quando sobe ao poder, eu acho que ele utiliza o artigo 19, se eu estou bem lembrado. Não precisou mudá-la. Ele não precisou mudá-la, porque ele passa a legislar por decreto. Sim, e o interessante aí é que tem um livro do Ingo Müller, um livro sobre os juízes de Hitler, que mostra, por exemplo, como o direito fracassou e que os próprios juízes fracassaram, porque uma coisa que pouca gente sabe no Brasil, mas que, enfim, vários livros mostram isso, mas o Ingo mostra muito bem, Ingo Müller, que o Hitler foi mal condenado, ele devia ter sido expulso da Alemanha com o Putsch de 23, ele devia ter sido expulso, não o foi, por uma interpretação benevolente. Sabe o que disseram os juízes? Só isso dá um programa, porque os juízes, então, eram juízes conservadores no sentido da Weimar, eles não queriam a Constituição de Weimar, então eles cavavam os valores debaixo de Weimar, interesses, etc., pegando teorias que antes eles não concordavam. E aí eles foram dizer que não se aplicava ao Hitler aquele dispositivo diretamente sobre o estrangeiro que provoca um golpe, porque quem melhor do que ele sabe os valores alemães. Mas aí você vai... claro, aí você vai utilizar os fatores que são extrínsecos precisamente à Constituição para justificar uma interpretação, entre aspas, que uma hermenêutica é completamente descabida. Claro, e depois quando eles deviam aí aplicar a Constituição que tinha garantias, eles aplicavam o princípio do Führer. Aí invertia. Tá e certo, ajudaram. Bem colocado. E aí também eles foram responsáveis por tudo isso que aconteceu. Os juristas são muito responsáveis, mas isso a gente vai discutir na sequência, já trazendo isso para outros livros que sempre falam de outros livros. Direito e Literatura vai agora para o nosso intervalo. Quem diz isso, o Eco, né? Um livro fala de outros livros. Mas na volta a nossa discussão prossegue. Fique aí, não saia, porque na volta vamos bombar.